2,000 years later. E estamos finalmente de volta, depois de 2 semanas entre viagens, festividades e muita comida. Uma semana, uns 3 ou 4 dias doente, estamos de volta. Vamos terminar a temporada de Bleach. Olá, sejam bem-vindos ao canal Fita Animes, o meu nome é Ana Cardoso. Vamos então agora muito tardiamente, por assim dizer, fazer a análise do 11º episódio de Bleach. Um episódio que eu não vou estar a relatar muito especificamente o episódio, porque vocês já devem estar fartos de ver reacts do episódio. Eu vou dar realmente a minha opinião pessoal deste episódio, em que finalmente nós conseguimos começar a ter uma ideia de onde virá todos os poderes de Ichigo. Nós chegamos à conclusão que ele afinal não é um Shinigami. No entanto, no episódio vemos que o pai dele também diz que ele não é só humano, não é um Shinigami, mas é algo que nós nos começamos a perceber que realmente é uma mistura imensa de poderes variados, em que no cerne da questão está quem? Aizen. Aizen, para variar, é o causador de tudo e mais alguma coisa no Bleach, e realmente nós já nos tínhamos apercebido em alguns episódios, inclusive da primeira temporada, na saga da Soul Society, que Aizen estaria a manipular realmente a vida de Ichigo ainda antes de este ter nascido. Por isso, realmente vemos que Aizen faz ali um acompanhamento desde antes do nascimento de Ichigo até ao nascimento de Kishi, e depois, quando finalmente se encontram pessoalmente, ele realmente já o conhece desde há muito tempo atrás. Este episódio é então focado na origem de Ichigo. Percebemos então que o seu pai, Isshin Shiba, seria então o capitão da 10ª divisão na Soul Society, em que já incutiria em Toshiro a responsabilidade de se tornar o novo capitão, em detrimento da Matsumoto. Esta inclusive fica imensamente chateada, mas tendo em conta os vícios de álcool e festividades que Matsumoto tem, realmente quando Isshin Shiba diz que a divisão estaria largada aos lobos, por assim dizer, se calhar é capaz de ter um bocadinho de razão. Apercebemos então que Toshiro entrega um relatório em que desde há alguns meses para cá, sempre que chove numa cidade no mundo humano, há sempre um Shinigami responsável por aquela zona morre. Ou seja, já morreram 2 Shinigamis. Quando de Isshin receber esta informação, então Isshin decide ele próprio ir investigar e desloca-se então para o mundo humano, para se perceber o que é que realmente se passa. E a partir deste momento começamos então a perceber a origem de toda a desgraça e mais alguma. Temos então conhecimento da tripleta, por assim dizer, de Aizen, Gin e Tosen, que estaria então a fazer experiências com almas de Shinigamis e Hollows, que teriam a fazer ali uma mistura para conseguirem ultrapassar os poderes individuais de uma raça e outra, para conseguirem criar um ser superior e eles próprios também usufruírem dessa extrapolação de poder. Vemos então que a experiência já demora algum tempo, porque Gin transmite a Aizen que estão a ter dificuldades em conseguirem evoluir na experiência. Por isso percebemos que aquela experiência, aquele estudo já ocorre há muito tempo. E então, quando de Isshin deslocar-se ao mundo humano, ele encontra-se com os Shinigamis responsáveis pela zona onde estariam então a morrer os Shinigamis cada vez que chove, e percebemos que esses próprios Shinigamis já estão, como se costuma dizer, a apertar o cu, porque veem que o tempo está a ficar tempo de chuva, então já têm eles conhecimento também que cada vez que chove possivelmente iriam morrer.
que é isso que realmente acontece. Ishin encontra-se com esses shinigamis, diz que eles perguntam, mas porque é que tu estás aqui? E ele diz, eu perdi-me, vi à casa de banho e perdi-me pelo caminho. Eles dizem, tipo, desculpa mais farrapada, mas pronto, foi a desculpa que nessa altura Ishin resolveu dar. E ele inclusive diz, se por acaso o tempo piorar, vão-se embora, porque eu gosto de fazer xixi à vontade. Que desculpa. Começa realmente a chover, Ishin então decide aumentar a sua pressão espiritual para conseguir chamar a atenção então do inimigo, seja ele qual for, que ele nesse momento não sabia do que é que se tratava, e infelizmente os shinigamis com os quais ele tinha falado levam literalmente uma espadada na cara, um deles fica literalmente com a cara dividida ao meio, e então temos a entrada triunfal de o branco. O branco é um rolo branco com uma armadura preta com o seu buraco coberto, ou seja, o buraco que é característico dos rolos, neste caso está coberto neste rolo branco. Inclusive ouvimos Aizen explicar que o branco é chamado de branco por causa de ter o seu interior branco, mas no entanto tem então a sua armadura em preto e o seu buraco coberto. Vemos então a batalha entre Ishin e o branco. Ele percebe-se que é um rolo, mas no entanto luta como se fosse um shinigami, ou seja, tem uma inteligência de um shinigami, e ele questiona-se como é que é possível este inimigo ter passado por entre os pingos da chuva e ninguém na Soul Society ter conhecimento dele. Ele inclusive chega à conclusão que alguém está por trás deste inimigo, ou seja, há um traidor na Soul Society, até o momento em que ele é escortaçado nas costas e percebe-se que aquilo é uma Zanpakuto. Então aí perde completamente as dúvidas, há realmente alguém por trás deste ser, que ele não se apercebe muito bem o que é, mas alguém por trás desse ser, e vemos realmente Aizen e Gin e Tosin com aquelas capas que eram utilizadas por Urahara. Ele inclusive, Aizen diz que foi um pequeno presente antes do Urahara ter se afastado da Soul Society. Aquelas capas conseguem cobrir a sua pressão espiritual, ou seja, alguém que chega com aquela capa, ninguém consegue se aperceber, para além de estarem invisíveis, não conseguem sentir a sua pressão espiritual. Então é assim que Aizen consegue atingir Ishin, e Ishin, atingido, não consegue então lutar na sua grande força, ou seja, nós sabemos que lesionado Ishin não consegue utilizar a sua Bankai. A característica da sua Zanpakuto é o elemento do fogo, inclusive vemos ele a chamar a sua Shikai com Engetsu e disparando uma chama de fogo imensa. Inclusive ele consegue utilizar o seu sangue para conseguir aumentar o poder da sua espada. Mas vemos que existe não só lesionado, mas o poder também do branco é realmente muito, muito grande, e Ishin vê-se aflito para conseguir dar razão a esta batalha. É uma batalha curta, infelizmente mais uma vez já não se fazem batalhas como antigamente, como eram os 19 episódios da batalha de Son Goku com Freezer, mas pronto. Foi uma boa batalha, apesar de curta, começou e terminou neste episódio, e não foi o episódio todo, mas foi uma boa batalha. Temos então, conhecemos finalmente, porque até agora nunca tínhamos visto realmente a cara de Masaki, mãe de Ichigo e futura mulher de Ishin. Só a tínhamos visto, se vocês se lembram, naquele póster que existe na casa dos Kurosaki, por assim dizer, que desde a primeira temporada que víamos que às vezes o pai de Ichigo chorava e choramingava quase abraçado aquele póster. É a única imagem que tínhamos da cara de Masaki, porque sempre que ela aparecia de costas com os seus belos cabelos ruivos, e desta vez vemos ela jovem, uma menina de escola, cabelo curtinho, a viver na casa dos Ishida. Ou seja, vemos Ryo, pai de Uryu Ishida, muito belo, realmente muito belo, muito bonito mesmo, que então os Ishida teriam adotado Masaki por ela ser uma Quincy pura, ou seja, tanto o pai como a mãe de Masaki seriam então Quincy's,
e ela seria então o último membro da família Korasaki que tem então o sangue puro de Quincy, e a família Ishida teria todo o interesse em juntar a Ryo com Masaki para dar continuidade à linha pura dos Quinchys. Vemos então a mãe de Ryo a falar com Masaki, inclusive vemos ali umas trocas de palavras não muito simpáticas, a dar a entender a Masaki que ela só teria sido adotada naquela família por ter o sangue puro de Quincy, e que o objetivo seria então dar continuidade à linhagem do sangue puro dos Quinchys. Entretanto, nesta conversa aparece Ryo tentar que a mãe dele não pressione Masaki no sentido de quase ter uma obrigação uma obrigação não, mas ter um agradecimento constante por ter sido adotada por aquela família. Ryo inclusive pede desculpas a Masaki diz que está tudo bem, e vê-se realmente ali um triângulo amoroso entre Ryo, Masaki e Katagiri. Katagiri seria uma empregada da família dos Ishidas, que seria uma Quincy impura, ou seja, um dos seus pais, digamos assim, ou mãe ou pai, seria um humano, e a outra parte seria uma Quincy, ou seja, quando os pais, os dois não são Quinchys, temos então os Quinchys impuros, de qual a mãe de Ryo não teria qualquer interesse de juntar o seu filho, mas no entanto Katagiri é a eterna apaixonada de Ryo, e vê-se que quando Ryo mostra preocupação por Masaki, digamos a tristeza de Katagiri por não ver o seu amor retribuído, por assim dizer. A quando do início da batalha de Ishin com o branco, Masaki apercebe-se do aumento da pressão espiritual, imediatamente corre para ir ao auxílio desta luta. Ryo relembra que ela é uma Quincy pura, que não deve assim verter o sangue, ou como se costuma dizer, dar o peito às balas por coisas simples. Ele inclusive diz que os Quinchys só entram em batalha quando os Shinigamis estariam mortos, e Masaki diz que não se iria perdoar no futuro se ela não tentasse fazer alguma coisa para salvar alguém. Neste caso o perigo seria um rolo. Vemos então Masaki a direcionar-se para a batalha de Ishin. Vemos realmente que tanto de um lado como do outro Masaki conseguiu defender Ishin no momento em que ele, possivelmente a este ataque do branco, Ishin iria morrer, e o inverso acontece, ou seja, Masaki ataca o branco, vê que ele realmente é muito rápido, no entanto deixa-se morder e imediatamente dispara uma flecha na cabeça do branco. O branco explode, e nesta explosão vemos que Ishin consegue fazer aqueles Hakudos sem fazer qualquer encantamento, por assim dizer. Parece quase o Aizen, que só diz o número do Hakudo e ele imediatamente acontece. Vemos que quando o branco explode há uma barreira para o lado de Masaki, acaba por Ishin receber todo o impacto daquela explosão, e isso acaba também por proteger Masaki. Há ali uma troca de cuidados, por assim dizer, que permite que tanto um como o outro sobrevivam, e Ishin acaba por dizer que eles estão quites. Ishin fica surpreendido com a facilidade com que Masaki conseguiu destruir o branco, e questiona-lhe quem é ela. Vemos no seu interior, ou seja, num diálogo, ou num monólogo, digamos assim, interior, Masaki fica na dúvida se poderia ou não dizer àquele Shinigami o que ela seria, porque, como se deve imaginar, a mãe de Ryo estaria constantemente a encher a cabeça de Masaki a dizer que os Shinigamis são horríveis, que são maus, que são isto, são aquilo, aquilo outro. Então ela ficou com medo de dizer que seria uma Quincy, no entanto ganha coragem, diz o seu nome e diz que é uma Quincy. Vemos a reação imediata de Ishin Shiba,
No entanto, ele diz que é um sortudo por ter conhecido pessoalmente uma Quincy. Masaki fica muito, mas muito contente, questiona-se internamente se todos os Shinigamis seriam assim e que se fossem todos assim, com certeza a mãe de Ryu teria outra opinião e quem sabe futuramente poderiam, tanto as duas raças, como os Quincy's como os Shinigamis, poderiam realmente viver em paz, digamos assim, porque realmente vemos que Masaki é uma personagem que preza muito pela paz, pela comunicação, nada pela guerra e por estes atritos que existem entre os Shinigamis e os Quincy's. No final do episódio vemos que realmente para outro hospedeiro, ou seja, o Hollow escolheu uma raça completamente oposta a deles, ou seja, nós sabemos que Quincy's e Hollows, os seus poderes são completamente incompatíveis, inclusive o poder Hollow em contacto com os Quincy's é venenoso, e sabemos que o branco mordeu a Masaki, por isso coisa boa não iria acontecer deste contacto, mas no entanto Aizen diz, vamos deixar rolar, vamos ver o que acontece daqui para a frente, o que é que acontece a este poder completamente antagónico relativamente ao Quincy, o que é que irá acontecer com esse poder dentro da Masaki, o que é que iria evoluir daí para a frente. Então no próximo episódio, que eu decidi não ver enquanto não fizesse este vídeo, por isso ainda não vi os 2 episódios finais de Bleach, vou terminar este vídeo e só depois é que os vou ver. Por isso fica a dúvida no ar o que é que poderia acontecer com a entrada de um poder Hollow dentro de um hospedeiro que é Quincy. Grandíssimas misturadas. Começamos então a perceber que Ichigo realmente não é um Shinigami, daí Nimaya dizer no início do episódio a Renji que Ichigo era o único que não percebia o porquê de não conseguir encontrar a sua Saoshi e daí não conseguir então recuperar a sua Zanpakuto, que acabamos por perceber que realmente não era. Ele realmente tinha um poder naquela espada, mas aquela espada não seria então uma Zanpakuto, porque Nimaya não fez aquela Saoshi. Por isso seria então um poder de Ichigo, mas não um poder Shinigami, porque aquela espada não era uma Saoshi. Daí ele não a conseguir encontrar, daí ele não conseguir recuperar a sua Zanpakuto. E na conversa de Nimaya com Renji, ele diz mesmo, nós os dois percebemos que isto já sabíamos que iria acontecer, só ele mesmo, só Ichigo, é que não tinha qualquer conhecimento que não teria então capacidade de encontrar a sua espada. No pós-crédito deste episódio temos então a imagem de Uryu Ishida, novamente em uma chuva constante, e vemos também a imagem de Jugren, ou seja, Jugren, pelo que se parece, vai ao encontro de Uryu, e para quem já viu o mangá sabe que Uryu em um certo momento da história fará parte da guarda real do rei Quincy. Vamos ver o que é que vai acontecer, será que ele muda de lado, será que ele não muda de lado? Vamos ver o que é que a próxima temporada nos irá trazer, depois irei-vos trazer um vídeo. Temos agora muitos vídeos para fazer, realmente muitos vídeos para nos entretermos, já que esta primeira temporada de Bleach deu uma pausa, não quero falar de terminar, que se não terminar eu fico deprimida, mas deu uma pausa e vamos ter muita coisa para conversar, para partilhar isso tudo. Por isso então, no final, neste pós-crédito, vemos então Jugren na mesma imagem que aparece Ishida, pronto, vemos ali esta junção destes dois Quincy's. A verdade é que Uryu é Quincy e é Quincy impuro, porque Katagiri era uma Quincy impura, por isso ele não é puro. Mas, no entanto, o rei Quincy vai aceitá-lo na sua guarda. Vamos ver aqui para a frente o porquê e o que é que irá acontecer. Bem, no final do episódio temos então aquele pequeno excerto poético que sempre nos acompanha, que desta vez diz o seguinte: mesmo com os seus pecados, você é como o sol. Bem, se passamos num episódio em que chove torrencialmente e poderemos então passar para um episódio em que vai fazer sol, eu gostaria muito. Acredito que o próximo episódio vai continuar a desenvolver a história de Ichigo
e realmente demorou muito tempo até o seu pai e Shinshiba ter então, eu não diria coragem, mas estar preparado para contar a Ichigo a sua própria história, porque realmente é uma história complexa, não é fácil. No início do episódio, quando o seu pai chega a Ichigo para finalmente contar a sua história, ele faz um relato completo dos últimos episódios, do género: ele não encontrou, partiste a tua espada, chegou a divisão 0, foste expulso da sociedade, ou seja, quase que Ishin fez um relatório dos últimos episódios, até que Ichigo fica completamente parvo a olhar para ele. Ou seja, apesar de nos parecer que Ishin não estaria a acompanhar tudo o que estaria a acontecer com o Ichigo, a realidade é que ele esteve sempre a acompanhar tudo de perto e bem de perto. Meus amigos, isto foi então a minha análise muito pessoal deste episódio. Não fiz grandes relatos, pois vocês já estão fartos de ver relatos para trás e para a frente e fartos de ver o episódio para trás e para a frente. Próximos episódios então vou fazer análise dos 2 últimos episódios de Bleach. Vamos falar também do regresso da segunda temporada, que é ainda este ano. Não falta muito, não serão muitos meses de espera, graças a Deus, mas até lá temos muito para conversar acerca de Bleach e de outros animes que também vão regressar em 2023. Por isso, estejam atentos aos próximos vídeos. Feliz 2023 a todos! Coloquem like no vídeo e subscrevam o canal. A partir de agora, estamos em 2023 e vamos continuar com os vídeos de Bleach e não só. Até lá!